Olá, meus amores, dar início a mais uma trilha escolar de aprendizagem junto com a professora Camila. Fique ligadinho, fique atento para que você possa produzir um excelente texto. Vamos começar? Bom, pessoal, a produção textual que nós faremos na videoaula de hoje se encontra nas páginas 20, 68, 69 e 70. Então, você pode pegar o seu livro de língua portuguesa, abri-lo nestas páginas que eu disse e também pegar o caderninho de redação para que você possa produzir o seu texto. Vamos lá? Produção textual. Primeiro passo, nós vamos seguir um passo a passo para que a nossa produção, para que a produção textual de vocês seja bem feita. Então, no primeiro passo, nós faremos a leitura dos quadrinhos. Observe a HQ de Carol. Na história, é usada a linguagem predominantemente não verbal. Vocês têm esta imagem aí no livro, mas eu também vou mostrá-la aqui neste momento. Fique ligado. Olha só, observe com atenção esta imagem. Se quiser dar uma pausa no vídeo para que você possa ver atentamente, observar aí todos os detalhes da historinha. Primeiro, a história em quadrinhos é não verbal, né? Porque a gente não tem a fala da Carol. Ainda assim, nós conseguimos entender toda a história através das imagens. Olha que legal! Este é um exemplo de uma historinha não verbal e que a gente consegue entendê-la por meio das expressões dos personagens. Então, observe bem, né? A Carol, ela chega na sorveteria, pede um sorvete com mousse, né? Com algum recheio, alguma cobertura. E aí, ela provavelmente diz para o atendente que quer mais e continua pedindo mais. E no quarto quadrinho, ela pede mais. Em seguida, olha só, o atendente ele fica nervoso porque ele já estava colocando muito e a Carol continuava insistindo em pedir mais. E aí ele vai e joga a cobertura na Carol. Olha só como que ela ficou, gente. Observe o último quadrinho. E ela ainda não satisfeita pede que seja colocada uma cereja em cima aí da cabeça dela, né? Ou do sorvete que ela vai tomar. Muito legal e engraçada essa história. O que vocês acharam? Me conte depois quando as nossas aulas voltarem. Bom, pessoal, agora você vai reescrever a história de Carol como uma narrativa, sem usar os quadrinhos com as ilustrações nem os balões de fala. Ou seja, você vai colocar lá no seu caderninho, contar a história com as suas palavras. Atenção! Para fazer esse trabalho, siga o roteiro a seguir. O primeiro passo era observar a história em quadrinhos e agora o segundo passo é escrevendo o texto. Então, introduza a história com a fala do narrador, sem usar travessão. Essa fala deve descrever a cena e os personagens que dela fazem parte. Ou seja, você vai voltar lá, né, na história da Carol, depois eu projeto ela aqui de novo para vocês observarem e veja como ela começa, quem são os personagens que estão nas primeiras imagens. Descreva as expressões dos personagens e indique o que eles falam ou pensam. Nos diálogos, introduza a fala com 2 pontos. A fala será copiada do balão e será antecedida por travessão. Como no texto da Carol, na história em quadrinho da Carol, nós temos aí uma história não verbal, ou seja, não tem a fala, você vai inventar esta fala. Então, antes de colocá-la, você precisa fazer o parágrafo, usar o sinal do travessão e só depois indicar aí um possível diálogo da Carol com o vendedor, tá joia? Continuando aqui as orientações,
No primeiro parágrafo do seu texto, observe a primeira cena. Descreva o cenário, o ambiente onde acontece a história e os elementos introdutórios. Ou seja, onde a personagem está, com quem ela se encontra, o que ela fala, né, ou o que ela pensa. Então, olha só os primeiros quadrinhos aqui ao lado para ajudá-lo na construção textual. No segundo parágrafo do texto, veja e observe as próximas cenas e continue a história. Olha só o que aconteceu e o que a personagem fez, né? Continuou pedindo mais caldo ou mais chantilly, não sei ali exatamente do que se trata. Por que ela fez isso? No terceiro e último parágrafo, você vai observar as últimas cenas, olha, a última cena do quadrinho e escrever o final da história. O que aconteceu com a personagem? O que ela falou? Quando você concluir a produção do seu texto, escrever o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo narrando toda essa historinha da Carol, você vai colocar o título. Crie um título para o seu texto. Lembre-se, o título deve sempre estar relacionado com o contexto da história. Eu vou colocar a minha imagem aqui em cima, para que eu possa continuar orientando-os. E por fim, agora chegou o momento de colocar a mão na massa e produzir o seu texto. Escreva a primeira versão do seu texto e, em seguida, faça a revisão para verificar se está tudo correto. Revisando o texto. Faça uma revisão baseando-se no quadro a seguir. Você utilizou o espaçamento do parágrafo sem uso do travessão para introduzir a fala do narrador? Se sim, você marca um xizinho, se não, você marca outro xizinho. No primeiro parágrafo, houve descrição do local e dos personagens que participam da cena. No segundo parágrafo, você relatou o que a personagem fez e o barulho causado pela ação que ela realizou. No terceiro parágrafo, você contou o que aconteceu e como a personagem se sentiu. Seu texto apresenta um título que se relaciona com a história contada? Olha só, este quadro de revisão ele é muito importante para você avaliar, analisar o seu texto. E se você observar que faltou algum item, você pode acrescentá-lo neste momento, combinado? Meus amores, se você não encontrou este quadro no seu livro, eu quero lembrá-lo que ele está na página 70. Pode dar uma olhadinha aí na página 70 que você vai encontrá-lo, combinado? É isso aí, meus amores. Espero que vocês façam uma excelente produção textual e eu estou com muitas saudades e quero que as nossas aulas voltem logo para eu poder ler as histórias que vocês estão produzindo. Um beijo! Fique com Deus e até a próxima trilha.